A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, mês da mulher, beleza que inspira as melhores histórias. Ávila Cia da Saúde, Unesc, 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela com certeza que há 4 anos vem mentindo pra vocês aqui no rádio. E vocês acreditando. E vocês acreditando que era sério o que ela fala aqui. Pittsburgh é uma mentira. Eu sou uma farsa. Tu é uma fraude, não é nem mentira. Pura verdade, mano. Você acha? Tu é mentiroso, mano? Eu sou. Tu é mentiroso mesmo? Eu venho de uma família de mentirosos. De mentirosos? Não, porque tem gente que é mentirosa, né, mano? Não, tu não tem? Tu tem amigo. O meu nono era contador, não era mentiroso. Não, meu nono era contador de história. Quando fala, a gente sabe, é mentira. Não vai ter mentira. É que não, você tem aquele cara que conta isso. Meu avô Pedro Dal Ponte, era um exímio contador de histórias. É claro que algumas ele aumentava, não era necessariamente como aconteceu. Só que os amigos estavam todos mortos, aos 50 anos não tinha ninguém pra dizer que ele tava mentindo. Mas era um cara fantástico. Tinha cada história maravilhosa. Eu aumento, mas não invento. É o quê? Nós mais ou menos. Leão Lobo, Leão Lobo. Deles. Uma vez me chamaram de Leão Lobo. Mas tu é parecidinho. Me chamaram de Leão Lobo. Programa do Avesso no ar. Hoje um programa em homenagem a todos os Pinóquios que estão nos ouvindo. Chama de viado pode, agora fofoqueiro não. Não, como? Do quê? Por quê? Fofoqueiro eu não aceito que me chame. Fofoqueiro? Para. Mas tá bom. Estamos no ar, hoje é quarta, né? Não é terça. Quarta-feira. Olha que coisa interessante, né? Nessa madrugada faleceu o físico Stephen Hawking. Foi, verdade. E aí eu fui fazer umas consultas, o cara falece no dia do aniversário de nascimento de Albert Einstein. E no dia de morte de Galileu. Não, olha que loucura, cara. Que loucura, velho. 300 anos depois. 1 bilhão de anos depois, né? Eu tenho aqui, até separei umas frases dele. Eu não acredito muito nessas coincidências. Você não acredita? Vocês sabiam que a minha mãe faleceu no mesmo dia do pai do Mano? Mesmo dia. Meu pai faleceu. Verdade, porque a minha mãe faleceu antes. Mesmo dia, gente. Dá pra gente chorar e beber junto durante o resto da vida. Surreal. As coisas acontecem aqui no mundo, né? Mas olha, hoje talvez é mentira, é isso? Uma vez de mentira? Na verdade, um dos nossos convidados eu gostei chegou ali... É uma vez de mentira. Na verdade... na verdade, daí eu falei assim, né, não sei o que é a mentira dele, assim, não. Nós vamos falar sobre verdade. Chega de falar sobre a mentira. Então eu quero que ele fundamente isso, porque... Só gente colocando lance, né, mano, nesse programa. Fala que ele ia trazer chimarrão, não trouxe também. Ele esqueceu, né? Professor, vai trazer chimarrão. João Alberto Ramos Batanoli, bem-vindo ao Avesso. Cadê o Chima? Boa tarde, Pete. Boa tarde, Mano. Boa tarde, professora. Boa tarde. Alegria estar aqui para falar da verdade, né? Porque a mentira tá tão banalizada hoje. Tá comum, João? É bom a gente falar a verdade, né? Mas tudo isso está dentro de uma... Tu pediu fundamentação, né? Eu não vou dar fundamentação aqui, eu vou conversar com vocês como a gente conversa nesse clima legal aqui de verdade, né? De buscando cada vez mais clareza sobre as coisas numa sociedade cada vez mais complexa, né? E a gente estupefato com a fragilidade da verdade, né? Onde assim o acúmulo, a exacerbação de informações põe a gente em dúvida. O que é verdade diante de tanta coisa A minha verdade dita. Pode ser diferente da tua? A questão da verdade pessoal, ela vem dentro do estudo do sentimento. Todas as pessoas estão certas porque fazem as coisas dentro de um sentimento. Enquanto elas estão sentindo aquilo, elas são verdadeiras. Agora, quando o sentimento passa, ela pode avaliar. Meu Deus, o que eu fiz com aquele estado de raiva que eu estava certo? Senhor, essa era a minha primeira pergunta para você. Eu até coloquei aqui, olha só, para ver como as coisas caminham. Eu coloquei, partindo do princípio que mentira ou verdade pode ser uma referência ou uma afirmação cultural, como é que eu consigo definir o que é mentira e o que é verdade? Na verdade, assim, esse relativismo sobre a verdade, isso é uma grande armadilha para a gente aumentar a confusão. Eu acho que não existe relativismo. Existe um relativismo que também é relativo. Agora, quando a gente chega numa complexidade social como a que a gente está vivendo, a gente tem que ter alguns parâmetros para definir o que é verdade, para onde que a gente está indo, o que a gente quer, qual é o sentido da vida, se é que a vida tem sentido, e a gente construir um sentido. Então, falar de verdade como alguma coisa que a gente sabe pode ser muito relativa, porque cada um sabe uma coisa de um ponto de vista.
lembrando que o ponto de vista é só a vista de um ponto, né? Agora, falar de verdade enquanto busca de felicidade, enquanto busca de valores, enquanto busca de princípios, aí a gente tem que ter um consenso, né? Porque a verdade enquanto respeito, enquanto paz, enquanto respeito aos idosos, que é uma coisa que está se perdendo na sociedade, isso é uma verdade que não pode ser contestada. A verdade enquanto busca da satisfação e da felicidade, isso não pode ser contestado, né? E aí a gente começa um estudo profundo, e a professora pode me auxiliar aqui, da psicologia humana, né? O que realmente nos dá satisfação, o que faz o nosso corpo reagir. Hoje existem estudos assim profundíssimos, de alto teor científico a respeito das reações bioquímicas em relação aos pensamentos. Quer dizer, o que eu penso gera reações bioquímicas dentro de mim. Então, esse pode ser um parâmetro para mim saber o que é verdade. Por exemplo, eu levei a minha filha, a Duda, minha filha, ela tinha 14 anos, não queria, que a gente vai fazer uma ação voluntária lá no asilo, e ela, eu não quero, porque eu vou ficar triste, eu vou ver as velhinhas. Então, eu digo, vai lá que tu vai ver que tu vai gostar. A gente foi lá, ela pegou as coisinhas, começou a pintar as unhas das velhinhas, o pessoal tocando violão, a gente tomou café, eu conversando lá com os idosos e tal. Ela saiu de lá, era outra pessoa. E eu fiquei estudando assim, ó, porque eu já tinha lido do Bruce Lipton, que dizia assim, ó, quando a gente faz um gesto de bondade, de solidariedade, o corpo reage. Isso é uma verdade. Então está na natureza humana ser solidário. Quando você é solidário, o corpo produz endorfinas, que é um conjunto de hormônios relacionados com o bem viver, com a alegria de viver. Então fazer o bem faz bem para quem faz o bem. Isso aí não é só um chavão, não é gentileza, gerar gentileza, porque isso é uma verdade. Assim como, mesmo que a gente não goste de mosquito, você caminha no mato, não gostando, o corpo reage, porque é o teu DNA falando. Então, o contato com a natureza é uma verdade, faz bem, traz saúde, combate o estresse. Uma vez chamava a gente de abraçadores de árvores, porque a gente fez um monte de dinâmicas com professores e tal, e abraçávamos árvores. Ah, o senhor era daqueles que abraçava as árvores? Isso aí virou um folclore fantástico. Eu lembro isso aí. Até hoje, lá vem os abraçadores de árvores. Eu ia abraçar, você corre. E agora, mas agora eu estou muito bem acompanhado, sabe? Porque além dos indígenas, que dizem isso há milhares de anos, agora os executivos japoneses, começaram a abraçar aqueles mais estressados, estão fazendo o que eles estão chamando de banho de floresta. Os personal trainers pegam eles, levam para a floresta e eles abraçam árvores. E é o que tem apresentado o maior resultado no combate ao estresse. Então, as explicações para isso tá dentro da neurologia, tá dentro do mas da genética. A gente perguntou o que era verdade ou mentira, você falou de abraçar árvore e que relativo é relativo, ninguém tá entendendo mais nada. Ninguém tá entendendo nada. Vamos apresentar outra convidada antes. Psicologia para entender menos ainda. Fazer o bem é uma verdade. É uma verdade. Vamos endorfina, professor, mais mestre aqui, ó, mais mestre. Ela que é psicóloga clínica e psicopedagoga, Cibele da Silva Lucion. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada, né, primeiramente pelo convite. Já abraçou a árvore? Olha, não nesse contexto, talvez, né? O Serguei fazia amor com árvore, né, professor? Pra mim não proferir uma mentira, eu vou ter que pensar um pouquinho pra ver se eu me recordo de ter abraçado a árvore. Mas, de fato, né, é muito interessante a questão que o professor colocou, no sentido de que a verdade... Vocês vão ficar se puxando entre aspas, pode ser relativa. Mas a mentira, no sentido como ato, né, consciente, aí voltando um pouquinho pra questão da psicologia, existem vários tipos de mentiras. Então nós temos aquelas mentiras que são consideradas comuns, embora, né? É sempre bom frisar isso. Mentira, por mais que se tente uma justificativa, ela não é saudável. Mas tem circunstâncias na vida, por exemplo, você tem um idoso na família com mais de 80 anos que está com estado de saúde prejudicado e aí acontece um acidente, né? Com um neto, com um filho. Aí muitas vezes para você evitar com que esse idoso venha, né, ter maiores problemas, acaba não relatando a verdade a respeito disso. Ou seja, é uma omissão que não deixa de ser uma mentira. Então esse tipo de mentira é bastante comum, né? As pessoas costumam fazer. Mas existem aqueles ditos mentirosos, né, entre aspas, com hábito. Que é aquele sujeito que ele tem consciência da mentira. É o compulsivo já, aquele cara que não para? Tem o compulsivo e tem aquele que não. Ainda não é o compulsivo, mas ele controla a sua mentira, mas ele faz uso dela por algum fim pessoal, né? Então, para ganhar algo através da mentira, né? E isso é bastante complexo, porque pessoas assim, elas tendem a aprender a mentir.
e perceber que a mentira é algo vantajoso. Ficam bons em mentir? Ficam bons, né? Aquele que tem hábito, exatamente. Aquele que mente de vez em quando, a gente consegue pegar com mais facilidade. Até um cantinho, sorrisinho. Sim, na família, né? Quando as pessoas mentem pra ti, você... Isso, fica mais nervoso, porque sabe que tá mentindo, que tá falando algo que não é legal. Agora, aquele sujeito que tem o hábito, ele vira um ator, né? Quase um profissional. Ele mente de um jeito muito convincente, na verdade. Ele acaba sendo convincente. E são pessoas perigosas, né? Porque chega um ponto que você não sabe mais até onde confiar nesse tipo Já de... mentiu de pessoa. tanto, né? Como é que vai acreditar, Exatamente. né? É difícil. Mas todos nós contamos mentiras. Sim. Em algum momento nós somos mentirosos. Sim. Ou não? É difícil dizer uma pessoa que eu nunca menti. Já está mentindo por afirmar isso, provavelmente, né? Porque é comum em algum momento da vida. E às vezes mentimos até mesmo para criança, que não é um hábito saudável, mas os pais fazem isso com frequência, né? Por exemplo, eu te prometo que se você dormir sozinho no seu quarto, amanhã eu vou te levar em tal local, ou vou te dar um presente. E aí você não cumpre com o que você prometeu. Nunca prometa nada para uma criança. Exatamente. Até porque você está dizendo para ela que a mentira é possível e que os adultos, quando mentem, não têm consequência. Né? Ou seja, quando eu crescer, eu também posso mentir e não vou ter consequência alguma. E é isso que boa parte dos mentirosos acabam pensando. E aqueles mentirosos que acreditam, porque existe isso, que né? Que acreditam na própria mentira. Isso é doença? Existe. Aí quando a gente chama de compulsão, já, né? Se torna um mentiroso que ele praticamente acredita. Ele se esforça tanto em mentir, em criar uma situação que não é real, que ele acaba de fato acreditando. E ele não consegue viver mais sem mentir. Então, basicamente, quase todas as informações que ele passa são à base de mentira. A realidade, por algum motivo, para esse sujeito, não é boa. Ou não é favorável, ou nesse sentido é o que faz ele mentir constantemente. Mas, professor, por exemplo, no contexto histórico, muitas mentiras são contadas durante a evolução do ser humano. Elas são necessárias? Eu acho que esse contexto é bem mais amplo e interessante a gente analisar, porque a própria história ela pode ser uma grande mentira, dependendo de quem está contando. É verdade. Então, a história sempre é uma versão. É a versão de quem pode contar a história, porque quem perdeu não pode contar a história. E teria outra história, outra visão, outra versão. No Brasil isso é pródigo, a gente contar. Agora estamos aprendendo a conhecer a história do ponto de vista dos negros. Agora estamos aprendendo a conhecer um pouquinho da história do ponto de vista dos indígenas. Né? Então a história pode ser uma grande mentira, pode ser um grande disfarce. Né? Eu ouvindo a professora aqui, o que ela está falando me remete à questão da educação e da formação de uma cultura. Né? Então a gente vive numa sociedade onde a gente educa só o cérebro, só a parte racional do cérebro. A gente educa a racionalidade para competir, ensina as crianças a competir. Na competição, vai se perdendo ao longo do caminho os princípios. E a falta de princípios predispõe à manipulação da verdade, à manipulação da realidade. Então, assim, o importante é ganhar. Isso aí está gravado na memória, no inconsciente, no imaginário da civilização ocidental, do modelo americano, de qualquer modelo de sociedade industrialista, consumista. Né? Então a gente vai caminhando de uma maneira achando que está sendo verdadeiro, porque está vencendo, mas vai deixando uma série de danos no caráter, na formação, nas relações, nos princípios, naquilo que pode formatar uma pessoa verdadeira, uma pessoa que se mantenha, porque uma coisa que é verdade, ela não se transforma, ela se mantém no plano psicológico, ela é um equilíbrio. Né? Então a gente vive, na verdade, uma grande complexidade de fatores, onde a educação pela racionalidade cria um mundo de mentira, um mundo absurdo, distanciado da realidade. Né? Os dois fatores mais evidentes do mundo de mentira que a nossa sociedade como um todo vive, e aí eu estou falando do ponto de vista da sociologia, que vocês me chamaram aqui, né? É assim, como é que se cria uma sociedade em nome da racionalidade que destrói a natureza? Que é a fonte, que é a grande verdade. Tudo que nós temos vem da natureza. E a gente cria um estilo de vida que destrói a natureza numa velocidade acachapante, a ponto de nós sermos considerados hoje, a humanidade, a quinta força geofísica. Quer dizer, uma força que transforma o planeta Terra e negativamente. Né? E uma outra coisa que a gente está destruindo, que é motivo de reflexão profunda e séria para a gente ver, que está dentro da educação, que está dentro da psicologia, que está dentro de todos esses estudos aí, é a diluição e a fragilização das relações humanas. Né? Hoje o ter está de tal maneira empoderado que vale tudo para ter, para ostentar, para mostrar.
né? Enquanto isso, as pessoas vão... Bom, mas, né, onde é que fica o respeito, a lealdade, a confiança, esses valores que são verdadeiros? Que são valores que não se pode questionar, né? A lealdade, a mentira ocasional, ela, como a professora fala, ela pode ter lugar para diminuir a dor num determinado momento, né? Ela é aceitável até, ela é... A gente entende, existe uma justificativa, né? Existe uma justificativa para esse tipo de mentira. Mas, assim, mentira não deixa de ser uma mentira, né? Até mesmo nessas situações onde nós utilizamos ela com uma boa intenção. Então, sem maldade, sem maldade, né? Então, acaba você utilizando dela como um recurso, mas não que seja algo correto, digamos assim, né? Ela vai ser uma mentira ainda assim, apesar de que você tá... O professor falou em valores. Existem dois campos que eu acredito que são muito estudados nessa essência de verdade e mentira. Eu posso trazer o campo religioso e o campo político, por exemplo, né? Que as verdades e as mentiras, eu não falo do político figura, eu falo da fé política em causa, em partido, né? Como é que se explica as duas fezes, né? Nas duas fezes, né? Na verdade, a verdade... Não é esse daí. Fede mais, um fede mais ou fede menos. Né? Da religião e da política, a concepção de mentira e verdade. A religiosidade é diferente de espiritualidade, né? A religiosidade é a vivência institucional de uma organização em torno de um sentimento. A espiritualidade é o sentimento, é essa intuição de algo maior, de uma visão sistêmica, de uma interligação. Essas coincidências que vocês estavam falando no início aqui, isso aí está dentro de uma visão de espiritualidade. Quer dizer, existe uma ordem que concatena, que organiza todos os fatos. Isso Edgar Morin chama de complexidade, né? As coisas estão todas entrelaçadas, é uma grande tapeçaria. A vida é uma grande tapeçaria e a gente enxerga pequenas linhas, detalhes, mas não consegue ver toda a trama da tapeçaria, né? Então, o sentimento dessa sistematização da vida é uma espiritualidade, né? Agora, a religiosidade é o encerramento de uma parte disso num conjunto de crenças, de dogmas, de ritos, de liturgias que prende as pessoas para lhe dar um certo conforto, né? Pode existir espiritualidade dentro da religiosidade, né? Agora, se a gente analisar do ponto de vista assim, amplo, universal e transreligioso, a coisa universal em todas as religiões e que a gente vê assim que é pouco lembrada é o amor ao próximo. Isso aí é a regra de ouro de todas as culturas, de todos os tempos. Faça ao outro somente aquilo que você quer que faça a você. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Isso é religiosidade na essência. Que aí é um princípio ético. É um princípio ético. Porque você faz isso ou por acreditar numa força superior, ou você faz isso por uma questão de princípio pessoal, de ética, e que aí cabe na política. A política é a arte nobre de administrar os interesses de todos em função do bem comum. Então a política como é que a gente vê política hoje em função dos maus exemplos, né? Mentira em cima de mentira. A política, para nós, a gente tem algeriza. Eu não quero ouvir falar disso. E a política é uma arte nobre, é uma coisa nobre que vem lá dos gregos, da gente estudar como é que os caras se reuniam para decidir o que é melhor para todos, né? E agora se decide o que é melhor para alguns grupos, para alguns partidos, né? Então tudo isso está dentro de uma análise assim da verdade, dentro da educação, dentro dos princípios, dentro de uma necessidade de reavaliação mais real, mais verdadeira de que tipo de sociedade a gente vive, que tipo de publicidade se faz, né? Que princípios norteiam as publicidades que nos convencem que tal produto é bom. Eu tô indicando que publicitário eu já falei. A Coca-Cola. Eu já falei que é o mal do mundo, é o publicitário. A Coca-Cola não vende veneno, ela vende realização pessoal. Vende sonho, maravilha, né? Ó, o Vinci está dizendo aqui, ó, adorei, abraço árvore, converso e já estou quase ouvindo. A natureza não mente. Entendeu? A natureza não mente. Agora nós estamos falando de verdade. Eu fiquei com vontade de abraçar árvore, porque eu nunca abracei. Eu vou achar essa aqui, daqui do lado, já achei uma árvore. Se nós estivéssemos em outro horário, eu ia dizer que você podia abraçar qualquer pau que você quisesse, mas não dá, o horário não permite. Não é eu não pau, posso é árvore. Aquele tronco bem grosso ali. Tem vários níveis de verdade também, né? Essa é a maior de todas. Essa aí acho que é a maior das mentiras. Olha aqui, ele tá falando de verdade e mentira, tem uma coisa que é verdade, que nós já sabemos que é verdade absoluta, é que todo show que tem o DNA da Som Maior é simplesmente fodástico, ok? Então essa verdade ela é imutável, porque todo show que vem nós temos uma parede aqui na Som Maior
Se você não viu ainda, você não vem aqui encher o saco pra ver. Eu vou bater só uma foto, porque você ficar um monte de gente aqui eu não gosto. E tem tá? foto, né? Tem um monte de foto, entendeu? E tem uma parede gigante com um monte de show legal. O último foi o Skank na Pitoca, que, meu Deus, foi maravilhoso. E agora vem Titãs. Uma das maiores bandas da história do rock nacional, com várias fases interessantes. Né, teve a fase rock, a fase demoníaca. João curtiu muito, né, Titãs? Teve várias fases, né, João? Eu curtia muito no tempo do Arnaldo Antunes, do Nando Reis. O início, né? Era o que? Uma revolta? Aquele Titãs meio de revolta? Não, era a genialidade letrística do Arnaldo Antunes, que é um gênio da língua portuguesa, e a sensibilidade mística do Nando Reis. É fantástica, as letras dele. Mistura dos dois, né? Olha aí, o Titãs vem aí. O Titãs é rock and roll todos os puro, sucessos, né? Puro. Dia 6 de abril, no AM Master Hall. Se você não comprou este ingresso... Tá na hora. Tá na hora, vai lá. Amanhã tem botina, é isso? Não, sexta-feira. Amanhã o quê? Pra que tu foi falar? Ah, esqueci. Tá. Olha só, Blue Ticket poderia falar compre. Ela tá mentindo ou não? Sem noção. Não, ele não, que é ele é assim. Blueticket.com.br, entra lá, entendeu? Ou nas lojas Ávila em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Então não tem desculpa para você não comprar ingresso. Não deixe para a última hora que você vai perder este grande show. Dia 6 de abril, no maravilhoso AM Master House. Se você não foi ainda, Titãs. Mais uma promoção bacana aqui da Som Maior, comemorando os 50 anos da Unesc. Patrocínio, Cervejaria Santa Catarina, conosco em todas. Vai ter aquelas cervejas maravilhosas, Gisdane e da Bourbon Peugeot. Beleza? A gente já volta aqui no... Programa do Avesso de Verdade. Olá, meu nome é Fábio Nienoff, sou ilustrador, designer e infografista. O Programa do Avesso é um programa que não necessita de infográfico. Abraços. 100,7, yeah. Som Maior. 13h22. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Clean Imagem, a gente não esquece jamais. Clean Imagem, presente sempre na sua vida. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Unesc, entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil. Através do Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar, sem necessidade de vestibular. É fácil e prático. São diversos cursos de graduação com excelência acadêmica. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações, acesse unesc.net. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Bombons Lacta Sonho de Valsa ou Ouro Branco 1 kg, R$ 26,97. Feijão preto Rio Belo 1 kg, R$ 2,69. Frango passarinho Nicoline congelado R$ 3,99 o quilo. Leite Mega Milk 1 litro, R$ 1,99. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Só a Unimed Criciúma tem laboratório próprio com 7 unidades de atendimento, hospital com clínica da mulher, centro de imagem, a maior e melhor estrutura de saúde de Criciúma. Com a Unimed, você ganha 50% de desconto na primeira parcela, 50% na segunda, 20% na terceira e carência zero. Faça um plano de saúde Unimed Criciúma. Carência zero para consultas e exames laboratoriais.
Criciúma traz mais inovação para o transporte coletivo. Com o aplicativo Movit, você tem acesso sobre tudo o que acontece no transporte público em tempo real, permitindo otimização e planejamento do tempo. Outra tecnologia é a biometria facial, que permite, via reconhecimento da imagem, identificar quem utiliza o cartão Criciúma Card, dando mais segurança aos usuários e garantindo os benefícios de quem tem direito. As empresas concessionárias do transporte público de Criciúma e a ACTU reforçam ainda mais o compromisso com o serviço prestado. Mulher, seu sorriso expressa vida e sua beleza inspira as melhores histórias. Durante todo o mês de março, o Freta oferece grandes novidades em produtos que completam seu lar. Cada ambiente uma novidade apaixonante e um ar de inspiração. Venha e fique à vontade para desfrutar de bons momentos e novas histórias. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pittsburgh, minha mentirosinha, onde... Voltamos, meu Pinóquio. Eu sou tua Gepeto, hoje aqui no Programa do Avesso com eles, os mestres João Batanoli. Sabia que acho que eu nunca Deixa vi? eu terminar, fica desculpa. quietinho, por gentileza. João Batanoli, Cibele da Silva, Lucião. Pode falar agora. Agora não quero mais. Uma vez de cada, entendeu? Não, olha aqui, Programa de rádio tem que ser uma vez de cada. Eu acho que eu nunca vi o Pinóquio inteiro, o desenho. Por quê? Era chato? Não, eu achei chatão aquele Identificação, não? pode ser. Eu, assim, nossa, não gostei desse negócio aí, entendeu? Pode ser alguma coisa, será? Com... Nada a ver. Nada a ver, isso é mó... Cibele, me diz uma coisa, e quando o psicólogo ia dizer, quando o mentiroso é pego? Então, pois é, e aí? Bem importante. O mentiroso, em especial aquele que tem por hábito, né, que constantemente está mentindo, acontece uma coisa muito interessante, porque ele não se arrepende, simplesmente. Ele fica pensando por que é que ele não mentiu melhor. Esse é um tipo de pensamento. O mentiroso é constante. Exatamente. Ele dificilmente se sente culpado pelo ato fracassado, da mentira. frustrado. Exatamente. Por que eu não utilizei um argumento melhor? Ou por que eu não escondi de um jeito mais eficaz? Então, dificilmente ele se arrepende. Diferente dessas mentiras episódicas, né? Quando o sujeito mentiu, não é hábito dele, e aí foi descoberto, é outra reação. Aí é onde a possibilidade de arrependimento é maior, mas não é uma regra. Por isso que aí vem aqueles questionamentos, né? Vamos pegar uma situação de relacionamento, onde você descobre que o parceiro ou a parceira tem o hábito de mentir. E muitas vezes você vai lá, perdoa uma vez, perdoa de novo, sempre na expectativa de que o suposto... Ele vai parar. Vai parar. O suposto mentiroso vai parar de mentir. E muitas vezes isso não acontece. Porque, primeiro, pelo fato de eu estar sendo perdoado constantemente, eu estou aprendendo que a mentira, de fato, não tem consequência nenhuma. Ela compensa. Perdoou uma vez, vai me perdoar 10. Quantas vezes necessárias forem. E, de fato, isso acaba acontecendo na prática. Então, a gente encontra relacionamentos onde existe esse hábito da mentira e que vai se protelando. Agora, é claro, isso não é saudável, né? Para nenhuma das partes, em especial aquela que é a vítima da mentira. Porque por mais que ela perdoe, entre aspas, ela vai viver em constante sofrimento, insegura. E aí, às vezes, acaba desenvolvendo uma relação de ciúmes, com brigas constantes. Afeta os filhos, no caso de relacionamento onde hajam crianças, né, filhos envolvidos. Mas você acha que dá pra perdoar de verdade? É possível perdoar de verdade. E aí é uma questão muito forte, porque o sujeito que perdoa, ele de fato não fica remetendo o tempo todo. Ele tem que perdoar e esquecer, porque senão não vai perdoar. Eu não digo que ele vai esquecer, porque esquecer seria, né, uma questão de memória complexa. Ele não esquece, mas ele se liberta do sentimento de ódio, de raiva. Então, os sentimentos vinculados à mentira ou à traição, né, no caso do sujeito que perdoa, é nesse sentido.
Mas ele realmente consegue se desvincular. Ele não fica sofrendo ainda em função daquela situação onde ele foi traído ou foi vítima de mentira. Agora tem aquele sujeito que diz, sim, te perdoei. Mas aí passa semanas na primeira discussão, já joga. Ah, porque aquela vez tu vai fazer... Então isso não é bem um perdão. Então você tá falando de um tipo de mentira de relacionamento. Vamos fazer um jornal agora com uma lista. Eu separei algumas mentiras que todos contam pelo menos alguma vez. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento Clinimagem. A gente faz com dedicação. Aqui, ó, as maiores mentiras do dia a dia. Professor, por favor, vamos lá, quero que você me ajude. Vamos ver. Professora, me ajudem aqui, ó. Vai, quer começar? Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Você falou da publicidade, já na lata aqui, ó. Já veio a primeira da lista. Começou assim. É que isso já faz o consumidor gostar, né? É, né? Promete o dinheiro de volta, ele já vai dizer, não, então a parada é boa, né? Porque... Não nos procure, nós o procuraremos. Essa eu já ouvi também. O que mais tem aí? Vai. Essa eu faço muito. Muito. Olha aí, ó. Essa eu sabia. Isso aqui é Pode deixar que eu te ligo. Ah, sim. Mas todo mundo Pode faz. deixar que eu te ligo. A começar que odiamos ligar, né? Fazer ligações telefônicas, né? Mas ok. Tem aquela também do como é que é? Poxa, faz tempo que eu não te vejo. Vamos sentar pra tomar um café? Mas claro que vamos. Fazer um churrasquinho fim de semana? Os dois mentem vamos, outro, lógico. Né? Aquela que o cara encontra, vai. Aí, no caso, tem que ver se é uma mentira ou se no momento é um descarte. Você tinha intenção realmente de se encontrar com os amigos, de ligar. Pode ser um desejo aí, né? Na verdade, é um carinho, né? É um carinho trocado ali no momento. Às vezes, no momento que você falou esse tipo de discurso, de que eu vou te ligar, ou a gente vai se encontrar, vamos marcar um almoço, uma janta. No momento, você não teve a intenção. Só que passa o tempo, você esquece, tem outras atividades que você considera mais importantes. Assim, em casa, no sofá. É que você imagina que chato que ia ser o mundo se você fosse sincero. Poxa, vamos marcar alguma coisa? Não vamos marcar nada. O mundo ia ser muito chato. Existem pessoas assim também, existem super sinceros. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Essa eu uso muito. Essa é direto. Não. É uma garantia que você não pode. Certo. Quer ver quando tem algum parente ou algum amigo no hospital, né? Não, mas vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Hospital, nem sabe. Né, mas às vezes a pessoa falece. É natural, né? Puxa, como você emagreceu. Mas não tem por que mentir essa. Geralmente. Alguém vai falar que os homens mentem pras mulheres. Eles falam isso pra gente. Se todo homem que quer conquistar a sua mulher ou que fez alguma cagada, o professor... Ele tem experiência com sociológica aí, ele fala, poxa, amor, você emagreceu. Mesmo que ela tenha engordado, tá gorda que é um leitão, entendeu? Ele fala, amor, você emagreceu. Porque ele ganha a mulher naquele momento e ganha uma semana. Ela vai dizer que é ou não é, professor? O cabelo eles usam muito, né, nesse velho. Eles falam, fez alguma coisa no cabelo? Não fiz nada, não lavei, tipo, né? Ok. Aí depende da mulher, né? Porque dependendo do humor dela, vai dizer, quando eu faço de verdade, você não nota. Agora que eu não fiz nada, você mas tá ganhando. Mas tem que ficar sozinha. Tem mulheres assim, tem. Que vai lá, Pete, tem mais o que aí? Tem. Eu só bebo socialmente. Quinta-feira, sem falta, o seu carro vai estar pronto. Pague a minha parte que depois eu acerto contigo. Essa, então. Essa daqui os velhacos adoram. O ranking devia estar na primeira da lista ali. Isso é pro seu próprio bem. Essa daí dói, hein? Como se o cara soubesse o que é o meu bem, né? É que nem quando eles vão pro Big Brother, daí um é eliminado e eles falam lá dentro, eu vou votar no Mano porque ele tem uma vida toda lá fora. Tipo, o Mano não quer sair da casa. Vaza, né? E daí a gente fala, né? Não, mas ele vai se dar bem lá fora. Quem nunca, olha aqui, ó, somos apenas bons amigos. Jesus, essa aqui me machuca. Por que tu tá pulando? Não, porque eu sou meio disléxico. Que lindo é o seu bebê. Ai, pecado. Porque tem uns bebês feios. Tem umas crianças feias que parecem uns joelhos. Não, tem. Aí nós podemos dizer, né, professor, que é relativo. Né? A noção de beleza é relativa. Pra coruja, o filhotinho da coruja é a coisa mais linda. Pode ser bonito. Mais uma aqui, ó, clássica. Eu liguei, mas ninguém atendeu. Essa aí ninguém cai. Tem aqui, ó, tem uma que acho que é a maior mentira da história da humanidade. Eu coloquei, a Piti não vai ler. Não tenha medo, eu só ponho a cabecinha. Essa eu acho que é a maior mentira que o mundo já viu. O Marlon, se ele é... Mas, professor, eu acho que o mundo ele só evoluiu por causa dessa frase. Vai dizer que não é, professor. Entendeu? Porque tudo é... O professor tá afinado. O senhor acha que não é, professor? Ficou até calado, mano. Olha lá a cara da dona Silvana. A parte sociológica. Olha lá. Nunca mentiu essa daí? E essa, Cibele, que bom que você já arrumou outra. Tô feliz. Super feliz. Essa daí vem com muito veneno, real, hein? Bom que você tá com outra, baby. Mas essas mentiras aqui do dia a dia...
elas são consideradas mentiras? É aquela questão novamente, né? Teríamos que verificar se no momento que a pessoa falou, ela tinha intenção de mentir. Porque a mentira, né, do ponto de vista da psicologia, tem que ser um ato consciente, né? Ou seja, eu estou faltando com a verdade, sei que estou faltando com a verdade, estou usando isso para algum benefício. Naquele momento que eu digo que eu vou ligar, talvez, aí tem que avaliar cada sujeito. Pode ser que ele tenha a intenção realmente de ligar, mas por algum motivo ele não liga, né? Esquece, enfim, tem outras atividades mais importantes. Então essas mentiras, e algumas são para não se tornar o chato, né? Aquele legítimo de que eu não posso falar a verdade porque a verdade vai machucar o outro. Embora ainda assim não deixem de ser mentiras, né? Tudo isso passa também por uma questão de velocidade, né? A velocidade, a exigência do tempo, a exigência da vida, às vezes a gente não está centrado em si mesmo. Acho que um grande problema hoje dessas relações de valores, de princípios, é conexão. Né? Existe, na verdade, uma desconexão. Nós estamos desconectados de nós mesmos, porque nós vivemos numa velocidade muito acelerada em busca de coisas que a gente não precisa. Né? Então isso faz a gente estar assim desconectado de si mesmo e logo desconectado do outro, e logo desconectado da sociedade. Então quando fala desconectado, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo com a gente, né? A gente não para fazer uma análise de nada, né? A partir disso aí. Eu acho que a coisa mais valiosa que nós perdemos nessa correria doida é o tempo. O que de mais valioso nos é tirado é o tempo. Porque o tempo é o que nos permite nos conhecer. E o autoconhecimento é a chave para a resolução de qualquer problema. É você se conhecer, saber como reage, como é que se comporta, qual é a expectativa. Né? Eu não tenho dúvida. Esse dia eu falei numa grande mesa redonda com representantes de 6 religiões. Eu era do único universitário. Eu disse, olha, eu não tenho dúvida de que a solução dos grandes problemas da humanidade hoje passa do Ocidente, nessa correria doida, é o autoconhecimento. É a gente ter tempo para se conhecer, para definir o que é valor. Porque nós estamos destruindo as 2 melhores coisas da vida, que são essenciais da vida, a natureza e as relações. Exatamente. Por falta de autoconhecimento. E a humanidade está feliz com tudo isso? Não está. Né? A professora pode falar, os índices das doenças psicossociais, ansiedade, depressão, síndrome de pensamento acelerado, né? Estou inventando nome para dar para as coisas, que é essa desconexão. Quer dizer, então, estamos felizes com esse monte de propaganda, com esse monte de tecnologia, com esse monte de conhecimento? Não estamos. Acho que a verdade é a felicidade. Né? Acho que nós perdemos a verdade. O sentido da vida está se perdendo, né? As pessoas chegam muito no consultório justamente com esse discurso. Eu não sei por que eu estou aqui, qual é a finalidade de estar vivo, inclusive pessoas em depressão, né? Que é bastante comum, porque está faltando isso. Estão se apegando a coisas meramente materiais. Fomos transformados em cidadão, que ainda é importante, e de cidadãos fomos transformados em consumidores. A gente é consumidor. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um professor, eu sou só um número. Se consumo, eu sirvo, senão eu não sirvo. Exatamente. Né? O critério de valorização é o consumo. Né? O Narbal está dizendo, João Batanoli, saudades do amigo, aqui ligadinho no avesso, nos seus conhecimentos, e da professora também. A ouvinte está dando boa tarde, inspirado no Mano, que tá um programa sobre pessoas hiperativas. Vamos fazer. Eu já tentei me diagnosticar com hiperatividade, mas eu não tenho. Eu só me faço de louco às vezes. Abraços ao João e à Cibele. A espiritualidade é a busca do sentido da vida, disse a Lúcia. Obrigada, Lúcia. Um abraço para você também. Então olha aqui, professores. Eu separei aqui, até Pichu Rosa, por favor. Como ele tem, rosa. Esse... Paixão por listas. Eu adoro. Não, mas é que essa lista é bacana porque ela vai de encontro exatamente ao que os nossos convidados estão falando. As maiores mentiras, eu separei acho que isso aqui estava na Exame. Eu pego umas coisas meio esdrúxula, mas eu peguei da Exame, pelo menos é um pouco melhor. As maiores mentiras que dizemos a nós mesmos para suportar talvez um pouco desse conceito de uma nova realidade. E a primeira qual é, Pete? Vai lá. Dinheiro traz felicidade? O que vocês acham? Essa é a relação, professor? Já começa por aí em cima do que você estava falando? Acho que mentir para si mesmo é bem mais profundo, sabe? Mentir para si mesmo, eu vou entrar na área do professor, eu vou lembrar de Jung, que fala do sombra. Sombra é aquela parte de nós que nós escondemos constantemente de nós mesmos, que é tudo aquilo que a gente não gosta na gente, a gente joga para trás. Joga para a mochila de trás e fica uma sombra no inconsciente, né? E a gente vive sempre se achando lindo, maravilhoso, enxerga só suas qualidades e não enxerga o que precisa melhorar. Então isso é o autoconhecimento.
Né? E a questão ali de que o dinheiro não traz felicidade, a gente não vai desconsiderar que o dinheiro não é importante, porque também não é nesse extremo, né? Alguns até dizem que isso é um discurso de pessoas que querem argumentar que não, dinheiro não é importante, então a gente não vai buscar ele, né? Também não é por esse lado extremo. A palavra-chave é equilíbrio. É, né? Equilíbrio, exatamente. O dinheiro, ele não pode ser talvez o fim maior, né? A minha vida é em função do dinheiro, ou seja, quando eu não tenho dinheiro, eu sou completamente infeliz. Porque aí, de fato, né? Quando faltar o dinheiro, e que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Se for uma atrelar a verdade felicidade, absoluta, aí é onde eu vou ter problemas. Agora, não que o dinheiro não seja importante. Sim, assim como outras coisas na vida, nós temos necessidades básicas, sim, ele é importante. Mas não pode ser o fim maior ou o fim único, né? O dinheiro, as coisas materiais. O dinheiro é um meio, né? É um meio. Tem uma frase que eu acho muito legal, que diz, se você não é feliz com tudo que já tem, não vai ser feliz com tudo que te falta. Isso aí é maravilhoso. É legal, né? Baita frase. Concordo. Tem aqui, ó. É melhor mentir do que magoar um amigo de verdade. Essa eu discordo plenamente. Porque o cara que é amigo de verdade, ele vai suportar qualquer coisa na tua live. Exatamente. Os maiores amigos são né? aqueles que te falam a verdade na cara, né, pessoal? Exatamente. Essa é a relação básica, né? A relação com a verdade, quando ela é desagradável pra gente, faz a gente se transformar, se melhorar, se aperfeiçoar. Você não dorme, né? Quando alguém te larga uma verdade na lata, você fica com aquilo, te remói muito tempo. Rompe o véu da ilusão, da autoilusão, né? Do auto-perfeccionismo, né? Vou começar amanhã, Cibele. Aquela nossa dietinha que a gente vou pedir um X hoje, então amanhã eu começo. Amanhã eu vou pra academia. Não é boa, mas de fato, a persistência, né? Que é aliada a essas questões assim de que eu prometo pra mim mesma que vou iniciar uma atividade e não tenho a persistência realmente de a iniciativa e a persistência, porque no caso da dieta é o principal, acho que a dieta né? é o maior de todas, né? Mas acho que eu vou começar amanhã tudo, né? Vou começar amanhã a mudar minha vida, vou começar amanhã um relacionamento mais feliz, amanhã eu serei isso. Vou ligar amanhã pra pedir desculpa, enfim, amanhã alguma coisa. É sempre assim, né? O Jorge tá dizendo que uma mentira se torna verdade. Uma mentira que se torna verdade é vamos tomar a saideira quando não temos mais nada no bolso. É verdade. Aí não tem, uma mentira que se torna verdade. Ou tu tem muito crédito, né, Jorge? Quando tu tem crédito no boteco, dá pra tomar várias. né? Aqui, ó, se eu ignorar um problema, ele desaparece. Isso a gente também conta bastante pra gente, né? Pra não ter que enfrentar as coisas. Mas isso é uma mentira, na verdade. Claro, teria que avaliar, né? Uma mentira, na verdade, é bom. Eu teria que avaliar, mas de maneira geral, quando você ignora o problema, você está aumentando ele, né? Você não está resolvendo, você está deixando pra depois algo que, com o tempo, pode se tornar ainda mais grave, dependendo do que for. Então, ignorar o problema não é a melhor maneira. É que as pessoas têm a dificuldade de serem frustradas. E quando a gente fala de mentira, muitas vezes, ou falar a verdade, o ouvir a verdade, muitas vezes, nos leva a uma frustração, que é necessária, como o professor disse, é uma oportunidade de crescimento. Porque quando eu ouço, eu tenho uma notícia de algo que eu posso ter cometido um erro, enfim, né? É um momento de refletir. E as pessoas têm essa dificuldade, né? Elas querem estarem, na maior parte do tempo, corretas, não aceitam muitas vezes que cometeram um equívoco, e aí é onde se deparam com essa situação que gera aí uma dificuldade de aceitar a verdade. Tá certo. Quem tá aqui hoje? Vai, Pete, o resto hoje vem na volta. Hoje a gente conversa com João Batanoli, a Cibele Lucion, nossos mestres do avesso. Foi o seguinte, a gente já volta aqui no avesso rapidinho, só tempo de contar uma anedotinha. Estão perguntando, sabe o quê? Se o Pinóquio diz que vai mentir, o que fazer? Fala galera, eu sou Pedro Lage, o jovem empreendedor. Eu tenho 15 anos e eu venho aqui falar que a minha geração, a geração Z, também está conectada no programa do avesso. Som Maior. 13h43. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net.
Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Bombons Lacta Sonho de Valsa ou Ouro Branco 1 kg, R$ 26,97. Feijão preto Rio Belo 1 kg, R$ 2,69. Frango passarinho Nicolini congelado, R$ 3,99 o quilo. Leite Mega Milk 1 litro, R$ 1,99. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio, sejam comentários desrespeitosos, assédio físico em transporte público ou já foram agarradas sem consentimento. Projeto Elas da Rádio Som Maior e do Portal 48. Patrocínio Hospital São João Batista, Magras Criciúma, Casa Valdinei Home and Decor, Eno Itália Distribuidora, Oncológica, Oncologia Clínica. Som Maior. Oi, gente, aqui é a Lu da Casa Valdinei. Neste mês das mulheres, faremos stories com dicas de ouro e oportunidades relâmpagos para deixar a sua casa linda, linda. Acompanhe diariamente os stories em nosso Instagram, @Casa Valdinei, e não perca essa chance. Unesc 50 anos, a nossa universidade apresenta uma das maiores bandas da história do rock nacional. Capitalismo selvagem. Dia 6 de abril no AM Master Hall. Você tem encontro marcado com Tony Belotto, Branco Melo, Sérgio Brito, Beto Lee e seus sucessos. Titãs, em Criciúma, dia 6 de abril. Reserve essa data. Garanta seu ingresso online no site blueticket.com.br. Patrocínio Ávila Cia da Saúde, Produtos Naturais, Bourbon Veículos, Cervejaria Santa Catarina, Gisdane Joalheria e Ótica. Som Maior. Mulher, seu sorriso expressa vida e sua beleza inspira as melhores histórias. Durante todo o mês de março, o Freta oferece grandes novidades em produtos que completam seu lar. Cada ambiente uma novidade apaixonante e um ar de inspiração. Venha e fique à vontade para desfrutar de bons momentos e novas histórias. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull e Gonde. Estamos no Programa do Avesso. Hoje um programa mais de verdade do que nunca nesses quase 4 anos no ar. É? É, opa. Verdadeiro? Quem tá aqui hoje, pai? Nossos mestres, Cibele da Silva Lucion e o João Alberto Ramos Batanori. Vamos soltar o áudio do nosso ouvinte aqui louco. Ele mandou aqui. Gente, Lucas. Esse ouvinte, ele tá Eu adorei. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver. Ele tá sofrendo, na verdade. O Lucas mandou pra mim aqui, ó. Nossa audiência qualificadíssima. Curte aí, vai. Aí, mano. Seguinte, cara. Eu vou discordar de ti com relação a esse negócio aí da verdade, cara.
Não dá pra falar sempre a verdade não pro melhor amigo, pode ser um irmão, pode ser quantas vezes, tu imagina numa situação em que a pessoa foi corneada, tu vai lá, tu fala pra ela a verdade, tu às vezes mostra pra ela, prova pra ela, e a pessoa às vezes renuncia à amizade em troca daquela paixão, daquele amor, daquela pessoa que mesmo que tenha traído ela, ou seja, mentiu pra ela, né? A pessoa, ela ainda fica com essa falsa imagem de que aquilo lá faz bem pra ele. Então, já aconteceu comigo mais de uma vez eu falar a verdade pra amigo meu e a amizade se desconstruiu e essa pessoa preferiu ficar com quem realmente mentiu pra ela. Então, às vezes é melhor realmente tu fingir que tu não viu e o problema da vida dela, o problema dessa pessoa, ela que tem que se descobrir, ela que tem que resolver o problema dela, do que tu tentar resolver isso por ela, falando a verdade, e isso é um grande problema. Abraço. Esse é o Lucas, viu? Lucas foi um X9 cagueta, entendeu? Foi se meter no relacionamento do amigo, ele ficou com ela e não ficou contigo, meu amigo. Você viu? Perdeu o amigo, perdeu tudo aí, ó. Então, mas foi triste, né? Porque é verdade, né? E olha o que ele falou nos exemplos. Né, são sempre, ó, as mulheres traindo os caras. É isso que eu sempre falo aqui na mesa. Sibeli. Esse é o mal. Sempre se metendo, né, Sibeli? Né? Sempre se metendo. A cumplicidade masculina às vezes dá problema, tá vendo? Sabe? O André tá dizendo, manda esse ouvinte cuidar da vida dele. Ai. Então, mas vamos responder rapidamente aí pro Luiz, né? Então, Luiz, assim, o problema nunca está com quem mente, certo? É pra quem não sabe administrar a verdade. Então, e a primeira coisa que a gente tem que pensar é que será que ele era realmente teu amigo? Porque se ele realmente se tu fosse amigo dele, ele não teu amigo. E ele não fosse. E claro, você mexeu aí num campo bastante complexo, né? Que envolve relacionamento. E será que a traição pra ele seria tão pesada? Exato, esse amigo? Talvez pro amigo não. Talvez entre... Talvez não. Ficar com a namorada da pessoa. Sim, pode ter perdoado, enfim, é uma escolha do teu amigo e é uma escolha tua também, se permitir ficar chateado com a situação ou simplesmente procurar outras amizades aí que não vão faltar oportunidades. Tá certo, aqui, eu tenho também, a nossa lista não acabou, ó. Tinha mais duas aqui, ó. Sou muito velho para isso. Aquela história das mentiras que contamos para nós mesmos, né? E ontem eu vi numa publicação de um senhor de 90 anos que voltou a fazer faculdade, foi fazer arquitetura. Aí você colocou qual a sua desculpa mesmo, né? Poxa, Stephen Hawking morreu hoje, né? Se a gente olhar pra vida dele e dizer qual a sua desculpa mesmo pra você não seguir os seus planos e a sua vida, né? O Freud diz que o inconsciente não tem idade. Então, começando por isso, é nós mesmos que colocamos os nossos empecilhos aí. Utilizamos argumentos pra nos boicotar. Ou seja, né? Uso a idade pra dizer que eu não posso começar a fazer isso. Mas isso, de fato, não é argumento, né? Tem o último aqui, ó. Se a pessoa parece feliz, é porque está feliz. Aí, essa é a mentira, talvez, do novo milênio. Você falou das tecnologias, a rede social, ela traz isso. Na rede social, né? Professor, que falava assim, quanto mais você posta superação, mais a gente vê que você continua na merda. É verdade isso? Que tem gente que vive, né, postando. Que superação superação. E a gente sabe que não superou M alguma. Assim, a banalização dos princípios, a falta de sentido da vida, a falta de educação, até para desenvolver valores emocionais e afetivos, faz com que a gente viva uma realidade onde um grande número de pessoas não tem uma fundamentação psicoafetiva de superação, de saber onde é que está pisando e que estofo tem dentro de si, né? É um vazio muito grande. E aí vive em projeções. Então esse é um grande problema hoje, né? Que é os indicadores sociais mostrando excesso de remédio, excesso de droga, excesso de álcool, excesso de tanta coisa buscando sentido por uma vida vazia, né? Então isso é uma coisa cultural. A vida era menos vazia eu não quero ser negativista também e ser pessimista, assim. Eu sou um eterno otimista. Quando eu era guri, eu era chamado de Zé do Apocalipse, porque eu achava que o mundo ia acabar, que não tinha pra onde ir, né? Mas hoje eu já acompanhei algumas gerações, né? E eu vejo a cada geração um número cada vez mais expressivo de jovens vendo o mundo diferente, sendo menos apegados, pessoas com horizontes mais amplos, pessoas com um espírito comunitário maior, com consciência ambiental maior. Ontem eu entrevistei no Ponto a Ponto, professor, 2 meninas de 13 anos. Elas acharam soluções para os problemas do ciclo da água,
humana. Eu digo, gente, mas com 12 anos nós jamais estaríamos preocupados com isso, né? É essa juventude que vai mudar o mundo. É só prestar atenção. Se a gente sair do foco da publicidade do humano aí... Esquece o humano, deixa o humano de castigo, entendeu? E se a gente... porque assim, a mídia... Ela, tô quase rasgando meu aqui diploma. Aqui tá um paradoxo, a gente tá falando de paradoxo, eu tô dentro de um órgão da imprensa, aqui da mídia, eu vou falar da mídia, né? Mas a mídia, ela faz um recorte da realidade, né? E isso pode ser uma grande mentira. Perigosa, porque impede a gente de ver... No mundo todo são 6 ou 7 agências de notícias. Essas 6 agências têm dono e elas que peneiram tudo que é notícia no mundo todo. É verdade. Então, o que não é notícia não faz parte da realidade, porque não é assunto. Sim. Né? Então, assim, esse recorte, o que nos impede de ver? Né? O que está acontecendo? O que é a realidade? O que é a verdade? O que está se dando no mundo que não passa pelo filtro da mídia internacional, que é a mídia, grande mídia, né? Então, tudo isso faz a gente pensar assim, e eu vejo, por exemplo, veio um professor aqui na Unesc, Dr. Ricardo Brown, um doutor, pós-doutor dos mais jovens do Brasil, especialista em tecnologias sustentáveis e tal, e ele diz assim, ó, desde 2000, a cada ano se criam 1000 ecovilas no mundo. Isso é um indicador muito doido, cara, porque ecovila é um embrião de uma nova sociedade, né? Sustentabilidade, espiritualidade e sustentabilidade em todos os campos, né? E nas relações, inteligência emocional e tal. 1000 por ano é muita coisa, então o mundo está mudando, só que a gente não sabe. Não é divulgado, Não né? é divulgado. Então, nós somos seres de exemplo, nós somos seres de modelo. Mas vocês já se né? arrependeram por mentiras ditas por vocês? Agora teríamos que pensar. Nunca falar, não, esse semestre vai ser fácil. Silêncio. Fiquem tranquilos. Eu acho que eu vou perguntar para os meus alunos. Eu tô bonzinho, a prova vai ser fácil. Facinha hoje. Nunca falaram isso? Super tranquilo, Olha, já devemos, em algum momento da vida, né, professor? O problema é selecionar, eu acho que né? a gente, de alguma forma, a gente, em algum momento, mente muito para si mesmo. Né? A gente se ilude, se ilude com algumas coisas. Sim, né? em alguns momentos. Mente para si mesmo, educa o filho de uma maneira errada, acredita numa coisa. Cria uma que não é expectativa verdade, que acha que é feliz e não é. Acha que eu tô feliz, mas é uma euforia. Mas as pessoas que lidam bem com as suas verdades, elas não tendem a ser mal interpretadas? Não são mais grossas, professor? Não digo não nesse sentido de ser mais grossas, mas do tipo, sou o que sou, né? Gosto do que eu sou, essa é a minha verdade, porque muita gente às vezes acaba maquiando, pode né? Na verdade não é isso que eu gosto, não é isso que eu faço, mas para uma sociedade, para viver eu vou em sociedade, me apresentar de né? tal maneira. Exatamente. E quem convive bem com a sua verdade às vezes é mal interpretado. Pode ser mal interpretado, principalmente se as verdades dele forem em contrapartida do que a sociedade coloca como correto. A sociedade apontar, mas é louco. Exato. Mas não sei o quê, é meio maluco, mas por quê? Sofre nessas alterações, porque é a busca do padrão, a gente ainda tem muito isso, apesar de evolução em algumas áreas, ainda há uma tendência de que as pessoas, homens devem ser assim, mulheres devem ser de determinada maneira, então esse padrão que se cria, quando alguém ousa fugir ao padrão, então pode ser assustador, né, para algumas pessoas, e aí é onde elas julgam, onde elas fazem as críticas. Porque como o fulano ousou ser diferente? Por que ele pode, né? Elas não falam dessa maneira, mas inconscientemente pensam assim. Então é algo que coloca aqueles que não têm essa coragem, né, de se expor com as suas verdades, colocam eles numa situação desconfortável. Ô, professor, você falou muitas vezes, e essa pergunta está na minha cabeça também durante muito tempo, que hoje a sociedade ela tem características específicas e cada vez mais o ser humano está se destruindo. Isso não foi comum durante toda a evolução do ser humano? Essa destruidão, e não era proporcional ao estilo de vida que se tinha naquela época? Por exemplo, a quantidade de informações que nós temos e a facilidade em expor informações parece que nos dá mais do que nós conseguimos absorver. Antigamente você não tinha essa quantidade de informação tão grande. Essa relação, ela existe? Como é que é? O ponto principal para mim aí será que é necessário tanta informação? Isso fez o homem mais feliz? Esse é o ponto. Eu tenho convivido com essas aldeias indígenas aí há 20 anos, eu encontro um povo com pouquíssimo grau de informação, com um sistema altamente complexo de educação, formando homens bons, com alto grau de autonomia. Eu vejo crianças de 8, 9 anos sendo autossuficientes em tudo, cuidando dos menores, inclusive, com alto grau de inteligência emocional, sabendo o que sente, né? Não alimentando emoções negativas, quer dizer, e sem muita informação, maioria analfabeto, agora tem muitos índios agora estudando. Até porque informação e conhecimento não são a mesma coisa. Diferentes, né? Aí é onde...
Mas a minha pergunta é nesse sentido, será que o ser humano sempre não foi padrão essa autodestruição nos momentos históricos da humanidade? Certeza, só que nunca em esfera global. Nunca nós Agora a gente ameaçamos... está compartilhando a destruição? Agora, ou a gente acha uma saída, ou nós vamos enfrentar cada vez mais problemas ambientais, mais problemas de tensão urbana, mais problemas de violência, mais guerras, em função, porque é uma crise de paradigmas, é uma crise civilizatória. O modelo de civilização que nós criamos baseados na ciência, na tecnologia, na racionalidade, na visão mecânica do universo não deu certo. Não que ela seja errada ou seja uma mentira, ela é incompleta. Nós temos que inteirar essa visão com os valores humanos, com a espiritualidade mais profunda, com o autoconhecimento, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, então, e saber usar a tecnologia. Porque nós temos alto grau de tecnologia, alto grau de conhecimento científico, sabemos lá dos astros, da astrofísica, sabemos da genética do átomo e não sabemos de nós mesmos, não sabemos o que nós sentimos, não sabemos perdoar, não sabemos nos relacionar com base em valores, criamos uma sociedade caótica em cima de valores altamente fragilizados. Então, essa é uma crise que não dá para dizer que a gente vai dar um jeitinho, né? Nós vamos ter que fazer uma avaliação profunda, uma reflexão profunda de valores e de para onde a gente quer ir, porque os problemas que vêm são muito sérios. É desequilíbrio ambiental, é caos urbano, né? Os indicadores da psicologia são assustadores, é que não se divulga muito, assim, a quantidade de pessoas deprimidas, de ansiosas, sabe? Criciúma, inclusive, é uma das cidades do estado com maior índice de suicídio. É gigantesco, né? A gente já falou que não havia isso, né, Pete? Quando a gente fez aquele programa do suicídio, né? 13 Reasons Why, né? Da série. Acabou nosso Professores, tempo. Não dá mais tempo, infelizmente acabou já foi. o programa, viu como passou rápido? Passou rápido. Então, falamos nem metade. O senhor nem respondeu minha pergunta da maior mentira da humanidade? Só essa pergunta. Ele não respondeu. Essa é a pergunta que faz hoje morreu um dos caras que buscava a maior resposta de todas, né? Agora o Einstein, antes dele, já disse, né, se existe algum sentido para toda essa busca frenética da humanidade, é um sentido cósmico da existência. Então ele colocava espiritualidade também. Né? Exatamente. Então, tinha uma coisa maior, né, que nós mesmos. Senhores, professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, querido. Agradecemos. Professora, obrigado. Tem abraço? Vocês têm abraço? Pode dar abraço. Abraços para os meus alunos, alunas, para os meus coordenadores do curso de Psicologia, Pedagogia, Artes Visuais, Letras, porque são vários cursos, para a professora Zélia também do Sama e do pessoal todo da Unesc. Para todos esses e para todas as pessoas que querem verdadeiramente ser felizes. Amém. Fechou, toca, é isso? Vamos ali contar uma mentirinha para Delor para ver se a gente ganha aumento. Consegue algo. Oi, eu sou a Cris Kalkman, tô aqui na Som Maior e eu também adoro o Do Avesso.